da gente começar a fazer a modelagem do nosso molde base do corpo, nós precisamos de algumas medidas. Eu vou passar para vocês agora quais são as medidas que precisaremos para produzir o molde. A primeira medida é a altura do corpo. A altura do corpo ela começa nesse ossinho do decote, no ossinho do pescoço aqui, e termina, deixa eu abaixar um pouquinho, no umbigo, que essa calça é bem cos alto. Então, a altura do corpo começa aqui e termina no umbigo. Você vai pegar essa medida. Depois, precisaremos também da medida do busto. Então, é basicamente a circunferência do busto. O ideal é que você esteja usando uma roupa bem coladinha. Se você tem o hábito de usar algum sutiã, você pode estar com esse sutiã no momento de tirar a medida, porque daí a gente vai fazer a peça de roupa para o seu corpo já com esse sutiã. Se você não for usar sutiã, para não causar excesso de medida, o ideal é que você não esteja com sutiã no momento de tirar a medida. Eu sempre gosto de pegar a medida exata. Tem gente que pega a medida e acrescenta 1 centímetro já na medida. Só que eu gosto de pegar minha medida bem certinha e eu acrescento depois na hora de fazer o molde. Porque se eu pegar essa medida aqui acrescentando 1 centímetro, quando eu for fazer o molde eu vou acrescentar mais 1 centímetro. E 1 centímetro é muita coisa, porque a gente faz o molde pela metade. Então se a gente coloca 1 centímetro a mais, quando a gente abrir essa parte, por exemplo, se for a parte da frente, vai ficar com 2 centímetros a mais. Aí se eu coloco, por exemplo, mais 1 centímetro no molde da parte das costas, já é 4 centímetros a mais. Bom, gente, não sei se deu pra vocês entenderem, porque a gente faz metade do molde. Então, se eu acrescentar na parte da frente do molde 1 centímetro, quando eu abrir, vai ser 2. Na parte das costas, a mesma coisa. Eu acrescentei 1 centímetro, quando eu abrir, vai ser 2. No total, foram 4 centímetros a mais que eu acrescentei na medida por causa de 1 centímetro. Então, eu sempre tiro a minha medida justa para fazer as minhas roupas. Fica essa dica pra vocês também, tá? Se você quiser uma roupa bem folgadinha, por exemplo, quero fazer uma camisa bem larga, então você pega essa medida e já acrescenta 1 centímetro ou 2 centímetros de acordo com a folga que você quer que essa roupa tenha no seu corpo. Gente, fugiu a palavra da cabeça agora. Tá, então tiramos a medida do busto e a medida da altura do corpo. Precisaremos também da medida do ombro. Essa blusinha facilita um pouco porque ela tem exatamente aqui, quase a medida do meu ombro certinha. Essa blusinha eu fiz ela especialmente para o meu corpo, ela foi feita para as minhas medidas, eu acho isso maravilhoso. Eu vou ensinar vocês a fazer as peças de roupas de vocês sob medida a partir de hoje, tá, gente? Vocês vão amar os vídeos que eu vou produzir agora. Todos vão ter as modelagens, as medidas certinhas para as roupas ficarem perfeitas no corpo de vocês. Então, vamos tirar a medida do ombro. A medida do ombro, ela começa quando você vê que o seu pescoço terminou e tá começando o ombro. É meio complicado de explicar essa medida, mas é isso, gente. É bem do finalzinho do ombro aqui, né? Finalzinho do pescoço, até esse ossinho do ombro. O meu ombro eu sei que ele tem 11 centímetros, porque eu já medi ele muitas vezes e é 11 centímetros. Tá? Então ele vem, o ombro seria daqui, digamos, da minha correntinha até o meu ossinho. É porque depois, quando eu cortei a blusa, fiz as barrinhas, aí comeu medida. Mas essa parte aqui tinha, né, antes a medida certinha do meu ombro. Vamos precisar também da largura do braço. No caso, essa largura do braço é aqui, ó, o seu bíceps. Você vai pegar essa largura. Não vou conseguir tirar sozinha, eu acho, então pra tirar essa medida você pode pedir ajuda de alguém. Ou, não, dá pra dar um jeitinho, ó. Ergueu o braço, tirou a medida. Sou bem magrinha, o meu deu 23. Vamos precisar também da medida da cintura. Conforme eu falei pra vocês, eu tiro a medida justa. Então eu coloco a fita métrica no meu corpo e eu pego a medida certinha da minha cintura. Porque depois no molde eu já acrescento 1 centímetro e já dá aquela folga. Cintura, e é isso. Vamos precisar também da medida do quadril para fazer a chemise, porque eu vou ensinar para vocês primeiro o molde base do corpo, depois eu vou ensinar a fazer o molde de uma chemise, que seria uma camisa vestido. Então você vai precisar também da medida do seu quadril, que é passando aqui, ó, pela parte mais alta do seu bumbum. Essa vai ser a medida do quadril. Eu tiro a medida justa também. Que eu falei pra vocês,
todas as medidas que eu tiro são justas. Então essa medida do quadril é pra fazer a chemise. Nesse molde base não vai precisar. É porque eu já tô gravando esse vídeo, porque, gente, eu tô fazendo os dois moldes juntos, porque já fica mais fácil. Vamos precisar também da altura do busto. A altura do busto, ela vem aqui, do início do ombro até abaixo do seu busto, tá? Vou precisar também da circunferência do pescoço. Então, vou pegar aqui, ó, a circunferência do meu pescoço. A circunferência do pescoço não precisa ser muito certinho, não. É porque, ó, a gente pegou daqui pra medir a altura do corpo. Então, eu deixo a circunferência do pescoço um pouquinho a mais. Não, tipo, certinho aqui no pescoço, sabe? Eu passo por esse ossinho. Eu deixo, tipo, uns 2 centímetros a mais mesmo. Porque essa parte aqui, ó, ela conta, faz parte do pescoço, né? Então, a gente tira a medida aqui, pegando essa parte também. E é isso, gente. Essas são as medidas que precisaremos. Bora produzir o molde agora! Hoje eu vou fazer com vocês o molde base do corpo. Esse molde base serve para fazer croppeds, blusas, camisetas, camisas, enfim, partes de cima do corpo, né? A primeira marcação que você vai fazer é a altura do seu corpo. Eu vou fazer aqui um esqueminha de modelagem, não vou colocar as medidas reais, apenas para vocês entenderem como é feito esse molde. Depois eu vou transformar esse esquema de modelagem no molde real, e esse molde real que vai servir para eu fazer as minhas peças de roupas, tá? Mas o que eu vou passar aqui para vocês é basicamente o que você deve fazer com as suas medidas. Então, marquei aqui a altura do meu corpo. Eu já vou identificar essa marcação para ficar mais fácil para os iniciantes entenderem. A altura do corpo. Agora, eu vou esquadrar a altura do meu corpo pela circunferência do meu busto dividida por 4. Todas as medidas que são circunferência, por exemplo, a cintura também, essas medidas sempre serão divididas por 4. Então, aqui é o busto dividido por 4. Lembrando que você precisa usar um esquadro para esquadrar essas retas aqui, para não ficar torto. Inclusive, eu acho que essa aqui ficou bem torta. Não, deu certo. Depois é só fechar o retângulo. Pronto, então eu tenho aqui um retângulo com a altura do meu corpo pela medida do meu busto dividida por 4. Feito isso, eu vou pegar a circunferência do meu pescoço e eu vou dividir por 6, tá? A circunferência do pescoço é dividida por 6. Eu aprendi isso... por 6. Essa maneira de dividir a circunferência do pescoço por 6, eu aprendi no meu curso de modelagem industrial, que eu fiz presencial lá em Florianópolis. Depois que eu peguei a medida do meu pescoço dividida por 6, eu vou marcar ela aqui. Depois eu vou pegar essa medida, né? Então, eu vou colocar aqui igual a X, porque eu não sei quantos que vai ser a sua medida. Então, aqui é a minha medida. Você vai pegar essa medida que deu e você vai acrescentar 2 centímetros. Mais 2 centímetros. E você vai colocar aqui embaixo. Pronto. Feito isso, já podemos marcar o nosso decote. Pronto. Formei já o decote do meu molde base. Agora eu vou colocar aqui a medida do meu ombro. A medida do ombro, ela vai ser inteira mesmo, não vai dividir, não vai fazer nada. Medida do ombro. Agora, eu vou colocar uma queda de ombro. Normalmente, eu coloco 3 centímetros de queda nas minhas roupas. Mas você pode verificar o seu ombro. Se o seu ombro for muito caído, você pode colocar até 4 centímetros de queda. Como eu não acho meu ombro muito caído, eu coloco 3.
Se você tiver o seu ombro um pouco mais retinho, você pode colocar 2 centímetros. Depois disso, é só unir o início do ombro com o final aqui na queda de ombro. Agora eu vou pegar a medida da altura do meu busto e eu vou marcar aqui. Do outro lado a mesma coisa, eu vou marcar a altura do busto. E eu vou fazer uma reta nessa marcação. Pronto, aqui ó, é a altura do busto. Agora eu posso fazer já a marcação aqui da largura do braço. Você vai pegar a largura do seu braço, que é aquela medida do bíceps que a gente tirou, e vai dividir por 2 e vai colocar aqui. Normalmente essa medida nunca chega até a altura do busto, ela para um pouco antes. Agora eu vou pegar essa medida que eu acabei de colocar aqui e eu vou dividir por 2. Marquei o meio dela. Nesse meio que eu acabei de marcar, eu vou entrar 1 centímetro. Então, fiz uma marcação aqui de 1 centímetro para dentro. Essa parte que sobrou aqui, eu vou dividir em 3. Dividir em 3. Não ficou muito certinho, não. Deixa eu pegar. Tá. Esse é o pontinho e esse é o pontinho. No último pontinho é o ponto que a gente vai utilizar. Então, eu vou utilizar esse último ponto aqui. Vou passar por aqui. Vou chegar aqui no final do meu ombro. Então, eu vou vir passando por aqui, chegando até aqui na altura do busto. Então, eu vou ligar todos esses pontos e eu vou formar a minha cava. Pronto. Formei aqui a minha cava. Como eu tenho muita gente iniciante aqui no meu canal, eu vou fazer aquela pence aqui na lateral. Até porque eu tô gostando mais dessa pence de lateral agora do que aquela pence abaixo do busto. Então, hoje eu vou ensinar pra vocês a pence lateral. E mais pra frente, em outras modelagens, eu ensino a pence de busto, tá bom? Que eu acho ela um pouco mais complicada para iniciantes. A pence da lateral, basicamente, você vai descer 3 centímetros aqui da marcação da altura do busto, você vai descer 3 centímetros. Depois, você vai descer mais 3 centímetros. E eu vou marcar o meio desse 3 centímetros aqui. Então, vou marcar 1,5 centímetros, que aqui é o meio. Agora, eu vou pegar essa primeira marcação e eu vou fazer uma curva inclinada de 8 centímetros. Então, ó, aqui eu faria uma curva reta, só que ela tem que ser levemente inclinada para cima. Então, eu vou colocar uma curva levemente inclinada. E essa pence vai ter uma profundidade de 8 centímetros. 8 centímetros. Aqui, vou marcar que a gente desceu 3 centímetros. E aqui, 3 centímetros. É que aqui, gente, tá menor porque eu coloquei só 2 aqui, mas né, você coloca 3, tá? Porque senão o molde vai ficar muito diferente do molde que deveria ser na realidade, né? Porque eu tô fazendo um esqueminha de modelagem, não é um molde real. Agora eu vou unir no último ponto e depois eu vou marcar o meio da pence. Pronto. Fiz aqui a minha pence. Agora, eu já posso marcar a minha cintura, dividida por 4.
A cintura, ela pode ficar pra dentro e também ela pode ultrapassar, dependendo do tipo de corpo de cada pessoa, tá? No meu caso, sempre fica pra dentro, então por isso que eu marquei aqui um pouquinho pra dentro a cintura. Mas pode ter gente que tem a cintura muito fina e fica mais pra cá, né? Pessoas que têm um pouquinho de barriguinha e fica um pouquinho mais pra fora. Mas só pra vocês entenderem como que é a modelagem. Então, coloquei que a minha cintura deu aqui. Agora o que eu vou fazer é basicamente ligar aqui, do final da pence até a minha cintura. Vou fazer uma curvinha bem leve. Pronto. Feito isso, meu molde base está pronto. Deixa eu identificar aqui as medidas para vocês. Ó, aqui, queda de ombro. Aqui, largura do braço, dividida por 2. Bom, acho que identifiquei todas as medidas que faltava. Cintura. Cintura, ombro. Queda de ombro. Bom, fiz todas as identificações aqui no molde pra vocês. E meu molde base frente está pronto. Então, esse aqui, ó, é um molde frente, tá? Então, o esqueminha de modelagem da frente está pronto. Agora, vamos fazer o esquema de modelagem das costas. É basicamente a mesma coisa, só não vai ter a pence e muda alguma coisinha aqui na cava. Então, vamos começar. Mesma coisa, vou fazer um retângulo com a altura do meu corpo esquadrada pela circunferência do busto dividida por 4. Altura do corpo, busto dividido por 4. Aqui a gente vai colocar aquela mesma medida, que é a circunferência do pescoço dividida por 6. E a diferença é que no molde das costas não precisa ter aquele decote grande, é um decote bem pequenininho. Então, eu vou colocar só 2 centímetros aqui no decote das costas. E já posso formar, então, o meu decote. Vou colocar a medida do ombro. Vou colocar a queda de ombro, que deve ser a mesma colocada no molde da parte da frente. Então, vai ser 3 centímetros, que eu coloquei 3 na parte da frente. Já posso ligar os pontinhos. Vou marcar a altura do busto. Vou colocar aqui a largura do braço, dividida por 2. Vou marcar o meio. A diferença da parte das costas é que na parte da frente nós entramos 1 centímetro aqui. Na parte das costas será apenas meio centímetro. Vou identificar aqui que foi 1 centímetro. 1 centímetro. E aqui é meio. Aqui embaixo a mesma coisa, vou dividir em 3 partes. E vou ligar os pontinhos. Aqui, 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 chegando na altura do busto. Já posso formar, então, a minha cava de costas. Pronto. Agora tem uma diferença. A gente fez uma pence de 3 centímetros na parte da frente, né? Então, a gente vai precisar subir aqui 3 centímetros. Então, eu subi 3 centímetros, vou marcar minha cintura. Marquei minha cintura. E agora,
Esses 3 centímetros eu vou ligar até a minha cintura. Tem que ser uma curva bem suave também. Feito isso, meu molde das costas está pronto. Nós precisamos tirar essa medida aqui. Por quê? Essa parte, quando a gente fechar essa pence, isso aqui vai subir. Então, por isso que eu já tirei esses 3 centímetros aqui, porque quando a gente for montar, isso daqui não vai dar diferença, tá bom? Então, esse é o molde frente, esse é o molde costas. Esse é o nosso esqueminha de modelagem. Eu vou deixar essas imagens para vocês terem acesso, tá? Quem tiver dificuldade, quiser imprimir isso daqui para você tentar fazer na sua casa, eu identifiquei todas as medidas que nós colocamos aqui. Então, você pode assistir esse vídeo e se você quiser tentar fazer em um outro momento, você imprime esse esquema de modelagem e tenta fazer aí na sua casa, tá bom? Você pode começar fazendo um esqueminha de modelagem e depois você vai fazer o molde real do seu corpo.